Moção 64/2015. Moção de repúdio ao governador do Estado do Paraná, ao secretário estadual do Paraná, ao secretário de Segurança Pública do Paraná, Fernando Francischini, e ao comando da Polícia Militar do Paraná, condenando a ação praticada pela polícia. A ação não combina com o direito à manifestação garantido pela Constituição e pela democracia. Vereadores Valmir Coelho Ludwig, Claudemir Duarte, Isaías Vec, Edson Ruben Miller e Marli Leandro. Moção número 65. Envio de moção parabenizando o SESC, extensivo a todos os que de uma maneira ou outra participaram e colaboraram com o evento. Moção ao SESC que na oportunidade que tiveram façam referência aos demais que foram colaboradores sobre os cumprimentos enviados pela Casa. Envio de moção parabenizando também pela iniciativa em âmbito estadual. No expediente, enviando para as entidades do local estadual, salientar a importância deste evento no incentivo do uso da bicicleta, tanto para a saúde, o lazer, o esporte, e principalmente para que se crie uma cultura de uso também como alternativa viável da mobilidade urbana. Valmir Coelho Ludwig, Claudemir Duarte, Edson Ruben Miller, Marli Leandro e José Isaías Vec. E moção 66, envio de moção de solidariedade ao Sindicato dos Professores do Paraná, extensivo aos professores paranaenses, apoiando o movimento e informando a moção do repúdio encaminhada às autoridades do Paraná, condenando a ação violenta contra os educadores no dia 29/4. Valmir Coelho Ludwig, Claudemir Duarte, Edson Ruben Miller, José Isaías Vec e Marli Leandro. Em discussão, as moções. O Valmir quer discutir. Qual, Valmir? O senhor só falou que quer discutir, vereador. Não entendi. As moções 64, 65 e 66. O senhor quer ter algum destaque de votação ou só discussão? Só discussão. O senhor tem 10 minutos? Ou o senhor quer 10 cada uma? Ok. Não, talvez o total de 10, 12 minutos, pode ser, porque são 3, né? São 3. Legal. Senhor presidente, queria primeiro discutir uma, até porque quando a gente fala de moção, ela deve falar por si só, mas tem algumas moções, por exemplo, como essa que a gente está trazendo aqui, que eu acho de uma gravidade. Eu queria até dizer que essas fotos, e também não gosto de ficar explorando esse tipo de coisa, porque nós temos sempre que estar salientando coisas positivas, e eu sempre busco também fazer isso, mas essas fotos que não são as piores, pode ir passando devagarzinho enquanto a gente conversa ali, o assessor ali, né? São fotos que não são as mais agressivas ainda em relação aos professores no estado do Paraná, né? E o pior, senhor presidente, foram as ilações do governador, as desculpas furadas, dizendo o seguinte, que se tratava, que essa agressão toda, porque teve infiltrados. Mas olha, Pipoca, se tem infiltrados, não se machuca, não se fere 200 professores, e 50 desses vão para o hospital. Então, não tinha 200 infiltrados. Será que eles escolheram aqueles 200? Então é ridículo, né? É ridículo aquilo que está acontecendo, e eu entendo que dentro de uma democracia, onde a gente tem manifestação, a gente não pode ser tratado assim. Não pode ser tratado assim. E eu lembro aí dos tempos antigos, Pedro Ivo Campos, que uma vez jogou cachorro em cima dos professores, né? E lembro que a Marta Vanelli lá passou trabalho. E eu estava também, mas consegui sair um pouquinho antes dos cachorros chegar, né? Agora, esse tipo de coisa, se isso não nos sensibiliza mais, desculpa, vou ser muito direto, se isso aqui não nos sensibiliza mais, a gente fecha a nossa casa, né, Moacir?
A gente fecha a nossa casa. Então, se alguém não votar favoravelmente a um requerimento desse, que é repúdio, não é assim, olha, nós queremos que o senhor venha impedir, é repúdio isso aqui é repúdio. Aliás, um governo que faz um negócio desse, porque ele deu ordem, né, lá estava o comandante lá, que recebeu ordem, do chefe de segurança pública, não sei o nome que tem lá, eu coloquei certo ali, agora escapou aqui da minha cabeça, mas a gente tem que evitar isso. Então, que a nossa casa diga não para isso, porque isso vai virar como é moda, né? Eu não gosto do que o outro está dizendo, vou lá dar uma pedrada na cabeça dele, porque ele está me ofendendo, Deus me livre, haja pedra. Então, a gente tem que acabar com isso. A gente tem que ir para o debate, para a discussão, e aquela desculpa, ora, uma polícia não dá conta de fazer um cordão e segurar o pessoal e dizer, olha, não é para vir para cá. Claro que dá conta. E até uns empurrão, né? Até assim uns empurrão para a coisa não entrar, até dá para tolerar, né, velho? Mas não precisa machucar. Gente, popularmente foi porrada, foi paulada. E ali dá para ver, repito, não são as piores fotos, tem coisa muito pior. É só entrar aí na internet. E vou reafirmar aqui, dizer que se tratava de infiltrado, mas vai contar essa história onde quiser, que não cola. Aliás, no final de semana, em partidas de futebol, né, em várias manifestações pelo Brasil, porque isso aqui nos afeta sim. Isso aqui nos afeta, porque senão daqui a pouco os professores estaduais, que aqui também estão em greve, ou pelo país afora que estão em greve, né, vão ser tratados assim. Então a gente tem que dizer não. A gente tem que dizer não. Aqui na nossa cidade, o sempre prefeito Paulo Esso teve uma greve também do município. Teve uma greve, lembra? Mas não se trata assim. Imagina, né? Agora o cara tem greve, vou dar porrada. Não. Às vezes tem tensão, né? Às vezes tem uma palavra mais forte de um lado, do outro. Porque quando tem negociação, tem tensão, né? Ninguém vai lá assim levar flores um para o outro, vai lá levar a reivindicação. Mas aí tem que ter compreensão, mesmo na tensão. Agora, claro, né, tem gente que adora fazer adora ver cabeça rolando. Isso não existe. A gente tem que fazer a nossa luta, ser duro às vezes, poder até ser duro na fala, tanto os professores como o governo, ser duro um com o outro, fazer as suas defesas. Às vezes o governo pode dizer que não tem um orçamento suficiente, dar as desculpas, que pode ser sério ou não, o professor vai analisar se é sério ou não. Agora, bater não. Nós não podemos concordar com isso. Então, que essa casa tenha também essa sensibilidade, né, de votar favoravelmente. E o segundo é uma moção essa que eu queria ler, é uma moção de solidariedade ao sindicato e aos professores do estado do Paraná. E quero fazer mais um parênteses. Eu estou tentando controlar ali para não fugir muito dos 10, 12 minutos. Se a gente achar, eu vou repetir, se a gente achar que isso não nos afeta, se a gente achar que humanidade, que solidariedade, que cidade, que estado e que país a gente está querendo formar, se a gente não se sensibilizar. Eu queria ler a nota, que também é outra moção, que a gente também pede o apoio da solidariedade ao Sindicato dos Professores e aos professores do Paraná, porque eles fizeram a seguinte nota, que fala mais do que eu ficar falando aqui. A direção estadual da APP Sindicato repudia toda a ação policial usada contra a nossa categoria e os demais companheiros servidores do Estado nesta trágica quarta-feira, 29 de abril, bem como nos dias que antecedem a votação do projeto de lei 252/2015. Nesse dia, que entrará para a história como uma data a se lamentar, o governo do Paraná ultrapassou todos os limites da civilidade, da moralidade e da humanidade. O execrável exemplo de abuso de autoridade protagonizado pelo governador Beto Richa e pelo secretário de Segurança Pública, Fernando Francischini,
É uma mancha deplorável na história do nosso Estado. Centenas de policiais foram deslocados de todas as regiões para a capital apenas com o intuito de garantir a votação na Assembleia Legislativa do Paraná de uma proposta que poderia ter encontrado consenso, mas que pela ganância e incompetência do governador teve sua discussão atropelada. A polícia, em uma obediência cega e cruel, atirou milhares de balas de borrachas, bomba de gás e jatos de água em pessoas que protestavam contra um projeto que coloca em risco suas aposentadorias, o futuro suado de cada um de nós, servidor e servidora do Paraná. E assim, nesse dia, apesar da resistência pacífica e heróica dos servidores estaduais, a tramitação do projeto continuou, ao custo de sangue e lágrimas de centenas de trabalhadores e trabalhadoras. E isto, sim, é de lamentar e repudiar. Além de não podermos entrar e nos manifestar na Casa do Povo, fomos expulsos violentamente das ruas. É um desrespeito ao Estado democrático de direito. É o retorno de uma ditadura insana na qual a vaidade e o projeto personalista do senhor governador se sobrepõem ao de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Mas a direção estadual da APP, sindicato, continuará fazendo o seu papel de organização e liderança para que a nossa categoria renasça mais uma vez dessa tragédia e permaneça na luta por uma educação pública de qualidade e por respeito aos trabalhadores do Paraná. Direção estadual da APP, sindicato. Considerando essa justa luta dos educadores do Paraná, então, a gente está fazendo essa moção. Senhor presidente, então, em relação a essa questão, né, das duas moções de repúdio. E a outra moção, a 65, é parabenizar o SESC, né, Fórum da Bicicleta, todas aquelas entidades que se envolveram num grande evento no dia 1º de maio. Né, foram mais, em torno de, pode ter sido até mais de 2.000 bicicletas pelas ruas de Brusque, né, mostrando assim que há uma vontade também das pessoas, né, de que a bicicleta vá além do lazer e do esporte, vá também para a mobilidade urbana, para o uso no dia a dia. Então, parabenizar o SESC, é um evento que aconteceu em Brusque, mas é um evento que acontece no estado inteiro, e essa moção vai para que o SESC, ao receber, repasse também da nossa casa para todos aqueles que colaboraram, os nossos cumprimentos e o nosso incentivo. E também vai para o SESC local e para o SESC estadual, né? E também sugerindo ao SESC que trabalhe sempre mais aqui quando sair o expediente da nossa casa, que trabalhe sempre mais também a ideia de que a gente lute, né, busque que seja também a bicicleta uma alternativa para o dia a dia, né? Além de tudo aquilo que faz bem a bicicleta, ela também pode nos ajudar nesse sentido. Então, senhor presidente, acho que fui fiel, né, senhor presidente, nas três moções, usando nem 12 minutos, né? Podia ter usado até 13 minutos também, se eu quisesse, né? Mas valeu, senhor presidente, obrigado. É isso aí que eu, né, gostaria de ter o apoio da casa. Obrigado. Por até 5 minutos, vereador. Senhor presidente, sim, senhor. Quer dizer que votamos com certeza favorável, porque a gente está nessa luta também, né, e dizer que realmente o governo do estado de Santa Catarina, ele tem feito esse embate também junto aos professores, a gente tem dificuldade, né, faz greve, fizemos aí em 2010, agora novamente em 2014, e a gente vê assim, que realmente isso tem que ser repudiado mesmo. Porque as categorias, elas têm o direito de buscar o seu espaço, de buscar as suas condições de trabalho, né? E a gente sabe que no Paraná, já desde o ano passado, já a situação está delicada. Então a gente vê que realmente acompanhamos alguns momentos na Assembleia Legislativa, né, em relação à greve dos professores agora atual, né, havia um clima bastante tenso, mas de animosidade, onde os policiais davam a segurança ao plenário e também davam segurança aos professores que ali acamparam, que ali faziam o seu trabalho. Então é realmente muito importante a gente dizer não a essa violência, dizer que é necessário que se faça algo pela educação no país. E o que eu me questiono aqui é que nós não temos hoje um olhar, um horizonte para a educação no país. Nós temos um piso nacional
e esse piso nacional não é cumprido. E aí o presidente da República não está fazendo nada. O ministro da Educação não está fazendo nada. Então ele não está nos dando o direito do piso nacional. Deve haver alguma situação do governo federal para que ele nos garanta isso. E não há garantia. E aí os prefeitos e governadores estão com a folha totalmente comprometida e não conseguem assegurar aquilo que é de direito, que esse ano foi de 13%, aqui em Brusque os professores receberam só 8%, no Estado ainda está em discussão, não se sabe nem o que fazer, então estão tentando dar o golpe no professor do Estado, apresentando tabelas, graças à bancada do PMDB, que foi contrária à medida provisória e segurou lá dentro da Assembleia, né? Estive com o presidente Cobalcini em duas situações, onde ele dizia, hoje nós vamos ter um problema sério, Guilherme, aqui dentro, nós vamos ter que bancar, né? Mesmo nós sendo governo, nós vamos ter que bancar e não votar a medida provisória. Então a medida provisória foi retirada e ainda está em discussão. É importante, como o vereador Valmir disse, essa discussão, secretário, governo, sindicato, discutir isso, tá? E parabenizar também o Fórum da Bicicleta, porque eu tive o privilégio e moro na Avenida Alto Renault, né? E vi quando iniciou a entrada da Avenida Alto Renault, quando terminou, né? É que a minha bicicleta foi o pneu. Então, quando estava lá no posto modelo, o primeiro agrupamento da bicicleta já estava chegando na Uniaselv. Então, realmente, um grande evento, maravilhoso, muito bonito, e as pessoas se divertindo, crianças, e todos ali fazendo esse momento de lazer e usando a bicicleta para realmente, naquele dia, então, fazer um grande evento e parabenizar também o Dia do Trabalhador. Obrigado, senhor. Senhor presidente e demais daqui da casa, eu me sinto assim triste e lamentar o ocorrido numa cidade que ela foi destaque em redes nacionais e internacionais como uma das cidades top do Brasil, né? Em vários conceitos que ela teve, e no mesmo tempo hoje teve, né, um conceito zero na parte de toda a questão governamental, seja de toda a parte que está aí, porque um professor, ele é uma pessoa que ela merece todo o respeito, ela tem que ter todo o respeito de qualquer governante, de qualquer população, de qualquer agente policial, porque é uma pessoa de respeito, está educando os filhos, os nossos filhos, educando a população, e que exemplo nós estamos vendo de educação aqui. Então isso me deixa muito triste, porque nós vivemos num país que se fala tanto em democracia, né? E se a gente vê uma barbaridade dessa com pessoas que estão lutando e querendo mostrar o melhor do nosso país, mostrar aquilo que nós plantamos, que é uma democracia, e na verdade em algumas situações não existe isso, né? E outra, parabenizar, né, o pessoal do ciclismo. A gente vê em todas as partes da cidade esse passeio do Sesc, tudo voltado a isso. Penso que sempre tem que ter esse trabalho dentro da nossa cidade, mostrando e levar em consideração o que os países europeus estão fazendo hoje. Quem acompanhou o Fantástico Domingo, vê o número impressionante de bicicletas que existem nos países, né, da Europa, tanto a Alemanha quanto a Itália, quanto outros países, Portugal, todo mundo com a sua bicicleta indo trabalhar, pelo custo-benefício que ela tem, com os seus nomezinhos, lá os seus estacionamentos, tudo para colocar bicicleta, tudo ajeitado, bonito. A gente vê as pessoas indo e vindo, e há um grande respeito no trânsito pelo ciclista. Então pensa assim, que de pequeno a gente vai sonhando, vai gatinhando, para que a gente possa ter no futuro, quem sabe, né, aqui no Brasil também, a nossa economia voltada aos pés, né, e a saúde de todos nós. Muito obrigado. Bem rapidinho, senhor presidente. Logicamente que nós não podemos, vamos ser favoráveis, sim, à aprovação dessas moções,
direcionado aos professores. Nós, logicamente, não podemos permitir e aceitar toda a violência que aconteceu no Paraná com os professores. Nós temos, sim, que lutar por melhores salários para os professores. Não dessa forma que aconteceu no Paraná, até porque nós estamos tendo uma greve também aqui no Estado, e nós, de forma alguma, queremos que chegue essa situação aqui também no Estado. Mas repudiamos, sim, a atitude do comando da Polícia Militar, que agiu dessa forma, levando mais de 200 pessoas aí, sendo hospitalizadas por terem apanhado literalmente. Mas também, por outro lado, isso já é reflexo dos cortes que o governo federal está fazendo nos ministérios. Por exemplo, na própria educação, na saúde, houve corte de investimentos. Lógico que nós vamos sentir os reflexos aqui, todos os estados estão sentindo. E lá, logicamente, quem vai sofrer são todas as categorias, nesse caso, a educação. E só para terminar e contrapor o nosso vereador, Valmir Ludovic, o sempre ex-prefeito caçado Paulo Roberto Esso. Obrigado, presidente. Para mim, um governador, se estava sabendo dessa pilantragem que ele fez aí, para mim é vagabundo, porque é verdade. Porque é o seguinte, gente, eu vendo essa situação aí, falar ou não falar, mas aqui em Brusque também teve várias discussões com os professores, e foi uma discussão com grandeza. Fizeram a paralisação, foram no centro, pegaram o caminhão com o sindicato, conversaram, falaram as suas ideias, e para, com certeza, poder, cada vez mais poder ser valorizado, e é válido. Tanto que Brusque, o aumento na educação do salário dos professores, até, vereador Pipoca, passou de 8%, se eu não me engano, ficou em 8%. E quando se fala dessa questão do que aconteceu ali, como é que como é que vai, o professor, ele fica praticamente mais com os filhos da gente do que, eu não tenho ainda, né, vereador Pipoca, mas fica mais com os filhos das pessoas do que o próprio pai, às vezes. Então, o professor, realmente, eu queria ver se os professores tivessem a mesma atitude, né, com os filhos daqueles que foram lá, como se diz, foram, como é que se diz, foram na porrada ali, pessoas, que os professores chegassem com os filhos dessas pessoas e tivesse a mesma atitude, quando chegasse em casa, tem às vezes um filho que acontece alguma coisa lá na escola, o pai, o vereador Guilherme, não sei se aconteceu com o senhor, às vezes que a gente, né, o professor às vezes nem tinha conhecimento, os pais vão lá e querem pegar o professor, porque meu filho teve um arranhão aqui, ou do lado do pé, vão lá e condenam essa situação. Agora, olha, é triste a gente ver que o professor, né, ser tratado daquela forma que foi tratado, é uma imagem que é triste a gente ver, muito triste mesmo. E só para colocar que realmente aqui em Brusque teve a discussão, o vereador Moacir, e foi com grandeza, foi com respeito e com grandeza. Então eu acho que isso é legal e nós não temos que tomar aqui como revanchismo, mas dizer que foi com respeito e tudo fluiu de acordo como deveria fluir, mesmo sabendo que cada vez mais tem que sim o professor procurar os seus direitos e conquistar, né, o seu destaque como merece como professor, que eu acho que todas as pessoas preparadas para o mundo, quando está, né, no começo lá com o seu professor na aula, então isso é uma questão que eu acho que merece sim uma ação de repúdio, porque isso não é uma coisa legal, que um governante, como se diz, um bagaço, fazer isso com os professores. Obrigado, senhor. Ação, quem for favorável permaneça como está. Aprovadas as moções. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, marcando reunião ordinária para o dia 12 de maio, às 18 horas. Está encerrada a sessão.